Olá meus amigos e minhas amigas, estou de volta ao YouTube e este vídeo de hoje é para fazer o lançamento, ou melhor, para trazer alguns conceitos que vai estar presente dentro do método Origem e consequentemente da mentoria Origem. Hoje eu vou fazer 3 perguntas e vou responder essas perguntas que eu chamo aqui de diagnóstico da realidade, o diagnóstico da realidade. Com isso você vai começar a ficar familiarizado com os conceitos que vamos tratar no método. Em outras aulas vamos estar trazendo outros conceitos e acredito que ainda este ano vamos estar formando turma para assim ter a primeira turma da mentoria Origem. Então vamos lá. Dentro deste diagnóstico da realidade eu trago 3 perguntas. Por que tantas pessoas vivem sem direção? O que acontece quando alguém perde a sua identidade? E a terceira pergunta, a cultura moderna enfraquece ou fortalece a nossa alma? Pois bem, respondendo a primeira pergunta, por que tantas pessoas vivem sem direção, precisamos analisar por que muitos vivem sem direção, uma vez que essas pessoas elas nascem em uma família, em um ambiente, em certa estrutura, ainda que haja uma disfuncionalidade, deveria ter um norte, uma direção. E é justamente aí é que chegamos. Muitos deles vivem sem clareza, vivem sem norte, direção, porque falta uma estrutura da sua própria identidade, ou melhor, falta uma identificação daquilo que ele é na sua origem. E quando uma pessoa ela não tem clareza de quem ela vive sem direção, ela vai buscar saídas alternativas em coisas já pré-estabelecidas pela sociedade na qual ela vive. O ser humano ele precisa fazer parte de algo maior, ele precisa se identificar com algo que transcende a sua própria realidade. Assim, muitos vão buscar respostas em uma agremiação política, ele vai buscar se identificar com uma agremiação esportiva, um clube de futebol, fazer parte de uma torcida organizada. Ele vai buscar se identificar com uma personalidade, alguém que ele admira, para assim ele conseguir dar sentido à sua existência, para assim ele conseguir ter direção à sua vida. O homem, a mulher, ele não pode viver sem direção, ainda que ele não tenha clareza, ele não tenha norte de quem ele é verdadeiramente, daquilo na qual ele foi chamado, a sua razão, o seu propósito de existência, ele precisa se agarrar em uma tábua de salvação. Então, ainda que ele viva sem direção, ele não vai ter necessariamente totalmente falta de direção, porque ele vai estar preso a alguma coisa. Quando isso não acontece, você vê que o indivíduo ele meio que vai para a marginalidade, ele está à margem da sociedade, ele desiste da vida. Ele vai viver vai buscar, no caso mais extremo, suicídio, ou vai viver de forma vegetativa. O ser humano ele desiste de tudo e vai para mendigância, ele vai virar um morador de rua. Não estou dizendo com isso, afirmando que todos os que estão ali vivendo na rua, por exemplo, não têm um propósito de vida. Possa ser que ele tenha, mas ele desistiu deste propósito, porque também falta clareza, falta direção, norte para aquilo que ele precisa. Dentro do método Origem, um dos nossos princípios é isso, é trazer a aquisição de consciência, a consciência de quem eu sou, da minha realidade, fazer o diagnóstico claro da minha realidade para que eu possa ter direção. Aí você pode dizer assim, Meninas, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma comunidade de fé. Então, necessariamente, objetivamente, eu tenho uma direção para a minha vida. Claro que sim, você tem no sentido maior, na questão holística da coisa, uma direção, um norte para a sua vida. Mas tem pessoas, muitas que eu conheço dentro da própria igreja, que elas não conseguem ter clareza, objetividade do que ela precisa fazer. Ela sabe até quem ela é, mas ela não sabe até que certo ponto ela consegue avançar, o que ela precisa fazer, por assim dizer. Ela não sabe por onde começar para assim desenvolver o seu total potencial dentro do seu propósito. Assim, dentro dessa leitura aqui do diagnóstico da realidade, qual é a solução para que uma pessoa ela possa ter a direção, o norte correto para a sua vida?
ela precisa restaurar a ordem interna, restaurar o eixo da alma. Mas sobre isso, eu bato muito nessa tecla, vou bater muito nessa tecla dentro da nossa mentoria, sobre essa restauração da ordem interna. O ser humano ele precisa estar conectado com a fonte da sua criação, com a fonte do seu propósito. Uma vez que eu estou pleno de quem eu sou, eu tenho clareza da minha identidade, eu consigo, assim, ter um ponto de partida. Então é a clareza do destino, a clareza do meu propósito. É restaurar a ordem interna, estar totalmente uno, firme em mim mesmo. Uma vez que eu estou totalmente equilibrado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha vida como um todo, interna, aí eu consigo ter uma direção, assim, que eu preciso resolver o meu mundo interno para conseguir resolver o meu mundo exterior. Esta é a solução, restaurar a ordem interna, restaurar o eixo da alma. Ele precisa estar conectado com a sua essência, com a sua fonte de vida, com o seu propósito, com o seu chamado, e assim ele consegue chegar no destino. Então a ideia do método é mais ou menos essa, levar o ser humano da criação ao seu destino, ao governo, final, o autogoverno. O homem ele só consegue governar qualquer coisa quando ele governa a si mesmo. Vamos agora para a segunda pergunta. O que acontece quando alguém perde a identidade? Primeiro precisamos definir o que é identidade. Identidade é aquilo que permanece o mesmo, independente das mudanças, das circunstâncias. A identidade de algo, ela não muda conforme as coisas acontecem à sua volta. Por exemplo, essa mesa, ela tem na sua essência a cor, ela é retangular, por assim dizer. Ela tem uma estrutura, ela tem algo que ela foi feito na sua formação. Então ela pode sofrer o quê? Ela pode sofrer um acidente. O que é esse acidente? Eu posso pintar ela de vermelho, de azul, de roxo, da cor que eu quiser. Mas a sua identidade não muda. A mesa ela não passa a ser uma cadeira. Ela não passa a ser um ventilador, uma TV. Ela continua sendo mesa, independente do acidente que ela sofra. A mudança de uma cor, de uma posição. Eu posso colocar ela em qualquer parte deste quarto, ela vai continuar sendo mesa. Ou melhor, no caso aqui, uma escrivaninha, não é bem uma mesa. Só para você entender o exemplo que eu estou dando. Assim, acontece o afastamento da sua verdadeira natureza. Então, o indivíduo ele perde a identidade ou ele está confuso na sua identidade, para ficar melhor, quando ele está afastado da sua verdadeira natureza. Ou seja, dentro do método de origem, entendemos que a natureza de todo ser humano, ou melhor, o chamamento final, o propósito, a razão da existência é o governo. Primeiro, o autogoverno, para assim ele governar sobre energia, sobre ambientes, sobre pessoas, não dominar, não é assim, controlar, mas governar, seja através de uma liderança, seja dentro da sua família, na empresa, na igreja, onde quer que seja. Essa é a ideia, uma das ideias centrais, o governo do homem e da mulher naquilo no qual ele foi chamado. Assim ele ou ela se torna escravo quando não tem clareza da sua identidade, quando ele perde a sua identidade, ou ele está confuso na sua identidade. Eu trago um exemplo claro, objetivo, do filho pródigo ou filho perdido, que estava na casa do seu pai. Um dia ele decidiu ir embora, decidiu pegar parte da sua herança, requereu parte daquilo que ele entendia ser devido a ele e saiu desordenadamente, gastando, bebendo, farreando. E um dia ele caiu em si, ele falou, bom, na casa do meu pai eu tinha comida, eu tinha proteção, eu tinha segurança. Não, essa vida aqui não faz sentido, isso não faz parte da minha identidade, não é isso que eu sou. Porque uma estrutura familiar correta, ela faz parte da nossa identidade. A nossa identidade está ligada àquilo que não muda, que está dentro de nós, a nossa estrutura como pessoa, mas também nos conectamos a outras estruturas externas, famílias, grupos de amigos, profissão. Isso acaba fazendo parte, agregando a sua identidade. E o filho pródigo ele volta para o seio da família, porque ele entendia que ali estava conectado à sua verdadeira identidade. A geografia que ele estava não fazia parte da sua identidade. Então, quando entendemos a nossa identidade, nossos ambientes temos seletividade em nossos ambientes. Temos seletividade em qual grupo verdadeiramente devemos fazer parte. Assim,
ele perdeu a sua identidade e se tornou escravo. Então, quando o ser humano ele está confuso, ele não tem clareza daquilo que ele é, ele vira escravo, ele vai viver subordinado a programas sociais, aquilo que vão dizer, aquilo que vão pautar, às axiologias. Mas a saída é essa, restaurar a identidade é ordenar a vida e conduzir o indivíduo ao autogoverno. Eu preciso me autocontrolar, me autogovernar, me assumir na minha identidade, ter clareza daquilo que eu sou, para assim poder ir ao encontro do destino final, do governo final. Terceira pergunta é: a cultura moderna enfraquece ou fortalece a nossa alma? É preciso entender que a cultura ela não é algo abstrato, é algo assim, a cultura, trazer uma definição. A cultura é aquilo que é de culto, que vem de oculto, está lá dentro, e que aí eu vou moldando ao meu redor, e aí eu vou criando modelos sociais, crenças, influências, gostos musicais, culinária e por aí vai. Não se resume só a esse tipo de coisa. A cultura ela tem uma influência maior que isso. Ela tem uma influência humana, obviamente, como eu citei, mas também ela tem uma influência espiritual. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo por trás. As coisas não acontecem ao acaso. As coisas não acontecem ao esmo. Toda a sociedade, todo modelo de sociedade, ela tem uma origem, ela tem uma nascente. Toda nação, ela tem a sua origem. Nação quer dizer nascente. Aquilo que nasceu. Nasceu do quê? Então, para responder se a cultura moderna enfraquece ou fortalece a nossa alma, precisamos também entender em qual tipo de cultura, qual meio estamos envolvidos. Tem cultura que eu quero fazer parte. Então, a cultura que eu estou hoje envolvido, ela fortalece a minha alma. Mas tem cultura que eu não quero fazer parte. Que são culturas que eu entendo que podem enfraquecer a minha identidade, enfraquecer a minha estrutura interna. Então podemos citar como algo que constrói a cultura, a herança de pensamento, a forma com que pensamos, a forma que você pensa. Você fez um rastreamento, uma anamnese, rastreou isso para saber por que você pensa dessa forma, ou foi algo imposto? Foi algo que foi imposto a você e você simplesmente, eu penso assim, eu acho assim, porque falaram, disseram, ou simplesmente não sabe responder por que você se comporta dessa forma. Então, a forma que nos comportamos, precisamos entender por que nos comportamos dessa forma. Isso é uma herança hereditária, é algo que está ligado ao ambiente. Então, uma vez que eu quero fortalecer a minha estrutura interna, fortalecer a minha alma, eu preciso saber por que eu falo desse jeito, por que eu me comporto desse jeito. Tem coisas que podemos rastrear dentro da nossa própria família. Tem coisas que podemos rastrear, fazer um recorte. Estamos inseridos na chamada Idade Moderna. Então, a Idade Moderna, dentro da mentoria a gente vai falar sobre isso, tem alguns nomes que têm uma força de influência muito grande, que levou a nossa sociedade a construir uma base de pensamento com base em valores que esses indivíduos entendiam ser a correta. Mas será que a forma com que eles pensavam, a forma com que eles faziam valer as suas ideias, é a ideia que verdadeiramente está ligada à minha identidade, à minha origem, aquilo que eu quero ser, ou melhor, aquilo que eu já sou? Pense sobre isso. E uma vez que não sabemos a origem desses pensamentos, isso pode enfraquecer a nossa alma. Então, uma vez que eu não sei a origem dos meus pensamentos, isso vai enfraquecer a minha alma. Porque eu vou ser levado por qualquer pensamento que é imposto a mim. Então eu preciso ter clareza, eu preciso ter entendimento correto da minha forma de agir, da minha forma de pensar. Preciso rastrear isso. E a solução, como eu falei, além de rastrear a origem dos pensamentos, é entender se isso é algo, um mecanismo de manipulação social, ou se é algo que é herdado. Porque tem coisas que herdamos que verdadeiramente elas têm a ver com aquilo que somos. Ou seja, se você teve uma boa base familiar, você nasceu em um lar onde tem princípios, valores, as crenças ali que prevalecem são crenças que vão te fazer um homem ou uma mulher melhor, que vai te fazer ser uma pessoa de bem, uma pessoa de fé, uma pessoa que parte de princípios, parte de valores, que não deixa se moldar por aquilo que a sociedade em geral, por assim dizer, impõe. Certamente você tem
grande possibilidade de estar no caminho certo. Mas como eu falei anteriormente, tem pessoas que não têm uma base familiar, a família é disfuncional. E aí certamente ela vai buscar respostas, vai buscar âncoras fora, através da política, através das personalidades. A música ela tem esse poder de influência. Eu fui muito influenciado por música, eu tinha como referência vários grupos musicais. E chegou um momento que eu entendia que esse tipo de espelho não era a cultura que eu tinha que como base para a minha vida. Não podia colocar aquilo como base para a minha existência. Assim, a cultura moderna ela vai enfraquecer uma vez que eu não entendo as suas origens. Uma vez que eu entendo as origens que levam, ou melhor dizendo, que construiu isso que está à minha volta, eu vou fazer uso disso ao meu favor. Até que ponto eu posso usar isso a meu favor? Até que ponto isso pode somar para o meu crescimento como pessoa, como homem? Mas se eu não tenho clareza, entendimento dessas origens e como isso foi construído, eu posso estar sendo manipulado, eu posso estar sendo levado simplesmente por qualquer vento de ideias que é imposta ao meu redor. Então o vídeo de hoje basicamente era para trazer esses conceitos, fazer esse diagnóstico da realidade, responder essas 3 perguntas, porque tantas pessoas vivem sem direção, que falta clareza ou norte, ela não consegue entender a sua identidade, ela não consegue enxergar aquilo que ela é. O que acontece quando alguém perde a sua identidade? Vai viver como filho pródigo, desordenado, desvirtuado, vivendo de qualquer maneira até entender que é preciso restaurar a ordem interna, restaurar o eixo da alma. E a outra pergunta é: a cultura moderna enfraquece ou fortalece a alma? Depende se você consegue rastrear esses pensamentos que dominam a tua existência, que governam a sua vida ou não. Então, é isso. O método de origem ele vai ir da criação ao governo, vão ser divididos em 12 níveis, e esses 12 níveis que estão na horizontal, eles vão ser guiados por mais 5 pilares que vão guiar você a ter o governo final, através do autogoverno. Então, tem muita coisa que vamos ainda trazer aqui. Esta foi só uma aula de apresentação para você já ir se familiarizando. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, perguntas, críticas, sugestões e nos veremos no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus.